Será que de fato só existem 8 planetas no nosso sistema solar como a gente costuma saber? E que desses 8 apenas Saturno tem aqueles majestosos anéis? Tem mais árvores na Terra ou estrelas na Via Láctea? E provavelmente a resposta não é o que tu tá pensando. Eu sou Nicole e gostaria de contar pra ti um top 5 curiosidades de astronomia que talvez tu não saiba. O planeta mais próximo do Sol não é o mais quente. O planeta Mercúrio, mesmo sendo mais próximo do Sol, com uma distância aproximada de 58 milhões de quilômetros, não consegue ser mais quente do que Vênus, o segundo planeta em distância do Sol, com uma distância aproximada de 108 milhões de quilômetros, 50 milhões de quilômetros a mais do que Mercúrio. Parece bem estranho e contra-intuitivo o planeta mais próximo não ser o mais quente, mas isso se deve ao fato de Vênus ser quente para um cara. Isso porque a atmosfera de Vênus é composta de dióxido de carbono e nuvens de ácido sulfúrico que não deixa que o calor escape do planeta, criando um efeito estufa desenfreado, fazendo com que a temperatura lá em Vênus chegue a uma média de 460 graus. Para ter uma noção do calor, o chumbo derrete a cerca de 330 graus Celsius. Então lá o chumbo seria líquido. Enquanto isso, Mercúrio praticamente não tem atmosfera, então ele não consegue segurar o calor por muito tempo, diferente de Vênus. O que faz com que Mercúrio varie muito na temperatura, tendo uma temperatura mínima já de menos 180 e uma temperatura máxima de 420 graus Celsius. Fazendo assim com que Vênus seja o campeão de temperatura no nosso sistema solar, graças ao seu efeito estufa. Mas, pelo jeito, tem pessoas que querem que a Terra ganhe essa disputa. Então, como podem ver, o efeito estufa desenfreado é um sério problema. Vai cuidar do planeta, pô! Falando em aquecimento global, curiosidade número 2. Existem mais árvores no planeta Terra ou estrelas na Via Láctea? E aí, o que vocês acham? É muito importante prestar atenção na pergunta. Estrelas na Via Láctea, não no universo. Então sim, existem mais árvores na Terra do que estrelas na Via Láctea. Enquanto existem cerca de 100 a 400 bilhões de estrelas na Via Láctea, existe cerca de 3 trilhões de árvores na Terra. Pelo menos antes de tanta queimada. Peraí, Nicole, me explica isso direito. A Via Láctea não é muito, mas muito maior do que a Terra? Sim, mas é bom lembrar que o espaço, por mais grande que seja, é um grande espaço vazio. Então, por mais que a galáxia seja enorme em comparação com a Terra, a distância de uma estrela até outra é muito maior. E por isso é tão difícil estimar o número verdadeiro. Se lembra que eu falei de 100 a 400 bilhões de estrelas? É um intervalo bem grande, justamente por ser muito difícil calcular. Até o número de árvores na Terra é uma estimativa. É muito difícil de calcular números grandes. Imagina calcular bilhões de estrelas ou trilhões de árvores. Então, sim, em média, em uma estimativa, tem sim mais árvores na Terra do que estrelas na Via Láctea. Falando em números grandes, vocês sabiam que se pegássemos toda a massa do nosso sistema solar inteiro, só o Sol, seria 99,8% da massa total? Para terem ideia do quão gigante o Sol é, a massa do Sol é cerca de 330 mil vezes a massa da Terra e caberiam cerca de 1.300.000 terras dentro do Sol. E lembrando também que o Sol não é uma estrela tão grande quando comparada a outras estrelas. Se compararmos o Sol, por exemplo, com atualmente a maior estrela que conhecemos, o Y Scuti, ele tem um volume de 5 bilhões de vezes do Sol. É tanto número gigante que a gente não consegue nem ter noção. Ainda falando sobre o nosso lar, o sistema solar. Quase todo mundo conhece os belíssimos anéis de Saturno, formados por fragmentos de gelo e rocha, e talvez pensem que ele é o único planeta do sistema solar que tem anéis, quando na verdade todos os planetas gasosos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, têm sim anéis. Mas claro, por eles serem menores, mais fininhos, mais escuros, são mais difíceis de detectar. Então eu vou deixar aí uma foto deles. O que é legal de notar é como os anéis de Urano estão em pé, por conta de o eixo de Urano ser inclinado em 98 graus, então ele gira deitado quase. Então sim, todos os planetas gasosos do nosso sistema solar têm sim anéis, por mais que não sejam tão brilhosos quanto os de Saturno. Quinta e última curiosidade sobre o nosso sistema solar. Desde 2006, quando o Plutão deixou de ser planeta e foi reclassificado como um planeta anão, a gente sabe que existem um total de 8 planetas no nosso sistema solar.
sendo então os 4 mais próximos do Sol, que são os rochosos, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, e os 4 últimos gasosos mais longe do Sol, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, que são atualmente todos os planetas do nosso sistema solar que a gente conhece. Para eu contar a hipótese de um 9º planeta no nosso sistema solar, primeiro eu vou precisar contar a história de Netuno, que é atualmente o planeta mais longe do Sol que conhecemos. É importante dizer que Netuno, por mais que seja 4 vezes maior do que a Terra, ele está a uma distância de 4,5 bilhões de quilômetros de distância, então, mesmo ele sendo tão maior, não dá pra gente ver ele a olho nu no céu noturno. Então, Netuno só poderia ter sido identificado por um telescópio, ou, como foi o jeito que ele foi identificado, pela matemática. Quando astrônomos estavam observando a órbita de Urano, viram pequenas imprevisões na órbita desse planeta, que só poderia ser resultado de erros matemáticos nessa órbita, ou se tivesse algum outro corpo celeste perturbando a órbita de Urano. E, finalmente, depois de algum tempo e depois de muitas tretas entre os astrônomos, a gente conhece esse 8º planeta como Netuno com base em cálculos matemáticos. E, com base nessa lógica usada para descobrir Netuno, talvez exista um 9º planeta hipotético lá nas margens escuras e frias do sistema solar, bem depois de Plutão. Em 2014, uma equipe de astrônomos descobriu um objeto chamado 2012 VP-113, que, para ficar mais simples, só chamaram de Biden. E a órbita desse novo objeto era meio similar à de Sedna, que é um outro mundo também descoberto, que fica lá longe de Plutão. Então, tanto Biden quanto Sedna fazem umas órbitas meio tortas ao redor do Sol, o que pode significar que um objeto distante pode estar esculpindo as órbitas desses mundos e também de outros mundos distantes. E que mesmo se ele existir, vai ser uma coisa bem difícil de ser identificada e provada. Mas, tamo aí, vai que, né? Como sempre, esperemos novas evidências científicas. E não vamos ficar, nossa, eu acho que... Então, como puderam ver, o nosso próprio sistema solar ainda é meio difícil de entender e tem muitos mistérios. Ainda tem muita coisa para ser explorada e explicada. Essas foram só 5 curiosidades que talvez tu não sabia. E que eu vou estar aqui para tentar explicar um pouquinho para vocês e até mesmo para mim muitas coisas. Desde aqui na nossa vizinhança do sistema solar até galáxias afora e o próprio universo. Então ainda vai ter muito vídeo de várias coisas e curiosidades que vocês não sabem. Valeu por assistirem. Tchau!